Olá, web espectadores. O programa Voz da Comunidade, através da tvserra.com, traz mais informações para você sobre o Congresso para a escolha da nova executiva da Federação das Associações de Moradores da Serra, a FAMES. E quem fala conosco, web espectadores, é Dr. Alexandre Coelho, advogado, e Mara Gomes, vice-presidente da Chapa 3. No dia 16, ocorreu o Congresso da FAMES, com votação dos delegados, e as chapas 2 e 3 empataram, ambas com 171 votos. Após o Congresso, pelo fato do empate, segundo informações que nós tivemos nos primeiros vídeos que a gente colocou para você, web espectadores, esse desempate deveria ser por analogia. Quem vai nos explicar um pouco sobre isso, como ficou o Congresso para a eleição da nova executiva da FAMES. Doutor Alexandre, como que ficou lá todo o processo, ocorreu empate e, segundo informações que nós obtivemos lá no dia, que seria por analogia. Explica para a gente como seria feito isso aí no caso de empate. A analogia, ela é uma forma de você preencher lacunas, né, lacunas da lei. E essas lacunas, elas são a falta de previsão sobre um ato, e foi o que aconteceu na FAMES. A FAMES, no seu estatuto e no seu edital, no seu regimento e no seu edital, eles não tiveram a previsão, né, em caso de empate, né? Então, decorrido esse ato, a chapa 2 e 3 empataram, de fato, e a analogia ela vem preencher essas lacunas. E a analogia que nós estamos falando é o quê? Estamos falando da analogia em lei federal, né, em lei ordinária e lei especial. Ou seja, nós temos o artigo 77, parágrafo 5º da Constituição brasileira, que fala que no caso de empates, né, será decidido, o pleito será a vitória da pessoa mais idosa. E assim também o artigo 110 do Código Eleitoral, né, também fala versa sobre o mesmo tema. Então isso seria a analogia. Escolha por idade. A escolha por idade, de acordo com a lei federal, né, e Constituição Federal e lei ordinária, né, e os costumes também, né, que já tem vários reiterados julgados com relação a isso aí, já é um entendimento bem pacificado, né, nas instâncias superiores, que a vitória é dado àquele com mais idade no caso de empate dos votos. Você, Mara, como vice-presidente da Chapa 3, como ficou esse congresso? O que ficou decidido? Ocorreu reunião? Como ficou essa questão? Bom, igual o doutor Alexandre falou, pela questão do empate, nós achávamos que o critério adotado, inclusive até no dia mesmo, que não fosse trazer nenhum tipo de problema, fosse o critério de mais idade, né? Porque é um critério usado em concursos públicos, é um critério usado em eleições de vereador. Então, a gente achou que isso realmente fosse ser o critério adotado. Houve uma dificuldade da outra chapa em aceitar. Então, nós passamos por um segundo momento, que foi dar um prazo de 72 horas para a comissão eleitoral, para ela entrar num acordo, tentar um acordo com a gente. E como isso não foi possível, existiu uma reunião da comissão eleitoral com os 3 membros da comissão. E 2 membros se abstiveram de decidir. Inclusive, eles mesmos tiveram o entendimento, inclusive isso consta em ata, de falar que a comissão eleitoral ela não tem poder para chamar novas eleições. Então, 2 integrantes da comissão se abstiveram e o presidente da comissão eleitoral decidiu dar posse à Chapa 3. E essa ata foi assinada por esses 2 membros também da comissão eleitoral. E, para nossa surpresa, no outro dia, quando nós achávamos que estávamos indo tomar posse, nós fomos de novo para uma outra reunião para discutir o mesmo tema, né? E, pasmem, nessa reunião que nós iríamos só para tomar posse, os componentes da comissão eleitoral voltaram atrás do que eles tinham assinado no dia anterior e chamaram. A reunião foi longa, né, de ser debatido vários temas, e ao final eles decidiram que fariam novas eleições. Então, assim, o Estatuto da Federação ele é muito claro. Novas eleições da Federação, comissão eleitoral nenhuma tem o poder de fazer. Só quem pode fazer novas eleições é o colegiado, com as suas associadas. Doutor Alexandre, essa questão, uma primeira reunião, né, se decide uma coisa, no outro dia se decide outra. O senhor, como advogado, como o senhor explica isso para a gente? Então, eu, como advogado, eu não saberia explicar isso, não.
mas alguma coisa aconteceu aí nas caladas da manhã, entre a noite aí, que ocorreu essa mudança repentina e súbita, né, de decisões. Porque o que acontece? Nós temos aqui uma ata, certo, que foi datada no dia 18/4/2016. Nessa ata é clara, né, aonde é declarado a chapa 3 como vencedora do pleito da FAMES, né, aonde votaram o presidente e os dois, o senhor Wellington e o senhor Josias, se abstiveram dos seus votos, né, sendo assim declarada a vitória da chapa 3. Isso se deu por volta, essa finalização dessa ata ocorreu por volta das 23 horas, tá, do dia 18, conforme os mesmos relatados para a gente. Contudo, misteriosamente, no dia 19 do 4, né, ou seja, na manhã seguinte, os integrantes Josias e Wellington, né, revogaram a sua assinatura de ofício. Só um minutinho. E eles podem revogar uma assinatura após assinar uma ata? Isso é permitido? Pois é, isso aí não tem previsão sobre esse tipo de conduta, não. O que acontece é que nós temos indícios, né, de que algo não está correto dentro desse pleito eleitoral. E nós vamos mostrar a todos os internautas quais são esses indícios, o que está sendo de ilícito que pode estar sendo praticado. Então vamos lá. Foi feita uma ata no dia 18, onde foi declarada a posse para a chapa 3. Presente todos os membros da comissão eleitoral, ou seja, o presidente, o vice e o secretário, certo? E, contudo, no dia seguinte foi feita uma reunião somente entre os dois integrantes, Josias e Wellington, sem ter notificado o presidente da comissão e sem o conhecimento do presidente da comissão, conforme o próprio presidente declarou na ata, né, que foi realizada no dia 20, que essa ata seria a ata de leitura da nossa posse. Então vamos lá. Quando chegou no horário previsto dessa reunião do dia 20, foi apresentado para a gente o recurso que foi impetrado pela chapa 2, né, na figura do senhor Jean, e juntamente, antes da leitura oficial da decisão da chapa vencedora, Josias e Wellington faz uma comissão de 2, declara nulo a ata passada assinada por todos os integrantes, inclusive com firma reconhecida em cartório de autenticidade sobre as suas assinaturas, apresentam um novo parecer, uma nova ata constituída somente dos dois integrantes, aonde fazem sua fundamentação em cima da CLT, uma coisa totalmente, né, adversa do que nós estamos querendo aqui, porque, inclusive, ele coloca assim na fundamentação dele, olha, no artigo 37, inciso 2º, estabelece certames para candidatos mais habilitados por meio de provas e títulos. No entanto, a regra não vale para as disputas eleitorais. Ou seja, ele está contradizendo. Eles apresentaram uma resposta de um recurso, né, antes mesmo da decisão oficial ser declarada a todos os integrantes ali. Tudo bem. Passando por isso, nós também, nessa mesma data do dia 20, assim como o senhor Jean, o Jean impetrou um pedido, né, solicitando, né, essa nova eleição, aonde foi acatado pelos dois integrantes somente da chapa, né, do dia para a noite, e as escusas sem a presença do presidente, né? Apresentaram aqui essa ata, que é do dia 19, está aqui comigo, e nós também apresentamos nosso pedido de reivindicação de posse. O que fala o nosso estatuto, o nosso regimento, né, que nós estamos disputando esse pleito sobre esse tipo de situação? Ele fala o seguinte, olha, no artigo 32, esse aqui ó, é o regimento eleitoral, como vocês podem ver, certo? Aqui no artigo 32 ele fala o seguinte, artigo 32, os pedidos de impugnação ou quaisquer recursos deverão ser solicitados à comissão eleitoral por meio de ofício sob protocolo e deverá ser julgado no prazo de 24 horas, salvo os casos previstos no artigo 7. O que o artigo 7 não tem nada a ver com a relação que nós estamos tratando aqui. Contudo, olha só, como é que os tratamentos estão sendo desiguais. A chapa 2 entra com recurso antes da decisão oficial ser declarada, aonde, antes dessa decisão, os dois integrantes da comissão eleitoral já estão com a resposta do recurso, e antes da leitura oficial eles já apresentam a resposta do recurso que foi impetrado pela chapa 2, ou seja, nisso aí não decorreu
em 2 horas aí, se for analisar, porque o último integrante que teve conhecimento da situação ficou sabendo que era às 13h30. Contudo, nós também entramos na mesma data, certo? Com pedido de reivindicação de posse, né? Com base legal e fundamentada em lei ordinária, em lei constitucional, conforme dito anteriormente, artigo 77 da Constituição, parágrafo 5º, artigo 110 do Código Eleitoral, né? E entre outros, inclusive, lei especial que entra também o Estatuto do Idoso, também referente a isso, que vem todas essas leis para poder preencher essas lacunas, para poder nós não termos esse tipo de problema. Agora aqui, ó, a comissão eleitoral, a mesma comissão eleitoral que fez isso assim de uma forma tão rápida, né? Aonde da noite para o dia, eles simplesmente revogaram, né, a decisão da comissão eleitoral, efetuada de fato pelos 3 membros, fizeram a comissão somente de 2 membros, declarando nula a ata do dia 18 e exigindo um novo pleito. Contudo, conforme os próprios senhor Josias e senhor Wellington relatam, na sua própria ata, ao qual eles mesmos fizeram, eles falam da seguinte forma: que na data da seguinte forma, eu vou ler aí para os senhores. O senhor Wellington foi dito pelo mesmo que seu entendimento é pela necessidade de realização de um novo pleito, embora não caiba a essa comissão eleitoral a adoção de tal medida. Entendimento manifestamente compartilhado pelo senhor Josias. Está aqui, ó, na ata que foi realizada no dia 18. Dia 19 aparece uma nova ata, né, aonde eles afirmam ter todo o poder e autoridade. E o que torna mais interessante tudo isso é o seguinte: eles marcaram uma reunião para o dia 8 de maio, né, que seria a assembleia que seria realizada no pleito. 8 de maio seria o quê? Dia das Mães, feriado, correto? Poxa, não podemos, né, realizar um pleito numa data tão comemorativa e tão especial como essa. Agora, fiquei sabendo, porque está rolando em redes sociais, né, via WhatsApp, Facebook, que a data foi remarcada para o dia 15. Né? Inclusive tem o logo lá da Chapa 2. Aí eu pergunto, quem é que está sendo a pessoa que está determinando essa data? Quais são a lesura desse processo para determinar, né, que essa data saiu do dia 8 e foi para o dia 15? Quem é o cabeça? Quem é que está coordenando essa situação? Porque até então a comissão eleitoral, nenhum recurso que nós impetramos, ela não respondeu. Aí eu pergunto, não vai responder o recurso? Quer dizer, quem são as pessoas que vão fazer parte dessa comissão, né, que vai estar fazendo esse novo pleito? Quem vão ser os integrantes que vai estar apoiando? Ou será somente os 2, juntamente com a Chapa 2? Então, essa pergunta aí que a gente tem que questionar. Mara, diante de toda essa questão, nesse dia da reunião de segunda, os membros, vocês, né, que encabeçam as chapas, estiveram presentes? Sim, estivemos presentes. Eu cheguei um pouco atrasada porque eu trabalho à tarde, né? Eu trabalho em escola. E quando eu cheguei, o Alexandre já estava acompanhando, porque ele é membro da nossa chapa. Aí eu deixei que ele terminasse a reunião, fui algumas vezes lá dentro. Mas eu fiquei, assim, muito surpresa quando eu vi que a gente foi lá para ter posse. E, na verdade, a gente se deparou diante de uma outra reunião, né? Porque a ata do dia anterior, que o Josias e o Nanau tinham assinado dizendo que, apesar deles saberem que eles quererem, acharam que teria que ter outra eleição, mas aquela comissão eleitoral não está apta, né, não tem capacidade para fazer uma outra eleição. Porque a gente sabe muito bem que só quem pode chamar a eleição da federação é o colegiado. Até que se eles tivessem colocado, e eles estão por aí falando que vai ter um segundo turno, eles não leram nem a ata que eles assinaram, porque a ata que eles assinaram no dia da reunião lá em Barcelona, fala em novas eleições. E a comissão eleitoral não tem poder para chamar novas eleições. Só quem pode fazer isso é o colegiado da federação, com quórum, né, legal, porque agora a gente não vai permitir mais que se faça sem quórum, tem que ter um quórum legal. E que realmente isso ocorra. Mas o que me deixou mais surpresa mesmo foi saber que a ata que eles assinaram, os 3 da comissão eleitoral assinaram no dia anterior. O dia da nossa posse, eles já tinham mexido na ata toda, fazendo uma nova ata, e foi isso que o doutor Alexandre falou aí. Apesar de eles admitirem que eles não têm competência para chamar nova eleição, eles fizeram. Né? Então, você vê que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa escondida, tem uma coisa errada. Nessas reuniões, nessa segunda reunião que foi lá em Barcelona,
não teve lisura. A gente foi para fazer uma coisa para tomar posse e nos deparamos com uma outra reunião. Enfim, eu quero deixar bem claro, vou repetir de novo, que a comissão eleitoral ela tem poderes para agir sobre a eleição em andamento, que aconteceu, o Congresso, o poder dela termina ali. Ela não tem poder para determinar novas eleições na federação. Isso só que pode fazer a executiva diante de um colegiado. Mas, para as 3 chapas fazerem uma nova eleição, seria viável, na sua opinião, Mara? Não. Eu acho que o entendimento legal, igual o Alexandre falou, né, já existe, assim, jurisprudências, não é? Já várias jurisprudências que falam que um dos critérios legais de desempate é a idade. Isso é usado em concurso público, gente. Inclusive aqui na Serra mesmo. Aqui na Serra, a Secretaria de Educação, que eu faço parte, que eu trabalho na educação, os concursos de professores, pedagogos, o critério de desempate é a idade. É a idade. Até para não se fazer um novo pleito, né? É a idade, é um critério legal. Jurisprudência sobre isso já. Então, não tem que se debater isso. Eu acho que a gente tem que judicializar a ação e esperar que a lei prevaleça, né? Que a lei prevaleça. Para isso que tem lei. Para isso que tem lei. Mas Mara falou de judicializar, né, a questão aí do Congresso da FAMES, né? Vocês, inclusive, entraram com algum pedido na Justiça, algo parecido, mas isso não mudaria um pouco o ritmo do movimento popular, doutor Alexandre? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos lutando pela legalidade, pela moralidade, pela honestidade. Nós estamos querendo uma mudança de verdade. Então, ao meu ver, se nós não temos um pleito, né, onde nós tenhamos as garantias mínimas para poder ter, né, um pleito sem você ter indícios que tem uma fraude, que tenha manipulação, que tenha interesses de terceiros, que tenha vícios ali dentro. Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo a legalidade da coisa. Nós estamos querendo a mudança. Tá? Nós vamos entrar, sim, com ação judicial, vamos acabar com esse tipo de conduta, com esse tipo de forma que políticos e pessoas agem. Por quê? Porque elas agem dessa forma, é o poder pelo poder. Não estão preocupadas de verdade com o pleito popular, com o movimento popular. Estão ali empregadas para poder estarem alcançando os seus objetivos pessoais. E para isso estão passando por cima da lei e de todas as coisas. Vejamos, se nós começarmos a fazer todo um processo dessa forma, como é que vai ser? Imagina, se nós não respeitarmos as leis, como é que seria? Porque a lei é a garantia mínima do cidadão e nós sabemos que tem pessoas que têm dinheiro, que têm condição e que se não fosse a lei a coisa seria pior, porque mesmo com a lei é assim, imagina sem ela. Então, na realidade, nós não estamos judicializando o processo da FAMES, nós estamos legalizando, nós estamos colocando, na realidade, uma coisa que tem que ter, entendeu? Que é o que? A moralidade sobre o pleito, que é a publicidade, entendeu? A coisa ela tem que ser pública, ela tem que ser assim, cristalina, não pode ser omissa, não pode ter um tipo de conduta igual essa que está acontecendo, onde dois indivíduos, chama-se Josias, o outro chama-se Wellington, né, na calada da madrugada, realizam, né, uma contraata que já foi realizada no dia anterior, somente os dois, sem a presença do presidente, né? Por algum motivo especial eles devem ter tido para poder terem feito essa reunião entre os dois sem a presença, quer dizer, não teve a publicidade do local, não teve publicidade de nada, e inclusive até agora eles também não responderam sobre o meu recurso, que eles teriam um prazo de 24 horas para responder. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo que está tendo sim, né, indícios, tá? Indícios fortes, que inclusive no dia 20/4, onde foi realizado a reunião que seria dada a posse para a Chapa 3, eu pedi a suspensão dos dois, e inclusive que encaminhasse, pedi ao seu presidente da comissão que encaminhasse todo aquele material ao Ministério Público, né? Então o que eu estou vendo? Eu estou vendo que estão tendo, a Chapa 2 está tendo um atendimento preferencial. Por quê? Porque eles entraram com recurso antes da decisão oficial, e antes da decisão oficial, eles já estavam com a resposta do recurso, né, solicitando novas eleições, correto? Tudo bem, nós também entramos com recurso na mesma data, estamos aí há mais de 72 horas sem resposta nenhuma,
E eu não sei, eu ligo, tento ligar para eles, não consigo localizar. E conversei com o presidente também falou que já passou vários recados, várias mensagens, que se precisar a gente disponibiliza isso, porque nós estamos querendo dar publicidade. Nós queremos que vocês que estão aí, que não estão sabendo o que está acontecendo, que vocês saibam, porque nós temos que limpar. Nós temos que limpar e que a gente começar a limpeza daqui de baixo. Se a gente não começar a limpeza daqui de baixo, não adianta depois chorar com aqueles que estão lá em cima, não. Porque é daqui de baixo que vai. Então, se nós deixarmos esse tipo de coisa, essas monstruosidades, né, políticas acontecer aonde tudo pelo tudo, o poder pelo poder, não interessa a lei, vamos passar por cima da lei, vamos manipular, vamos fazer acontecer, porque eu quero, isso já acabou, isso não existe mais. O que nós estamos fazendo é colocando ordem na casa. E para isso, se precisar da justiça, se precisar de acionar o Ministério Público, se precisar de acionar a OAB, nós vamos acionar, porque nós estamos querendo uma mudança para valer. Mara, vamos resgatar um pouquinho do dia do Congresso. Uma das maiores reclamações foi a falta de organização. Você também sentiu isso? Eu achei que poderia ser um pouco melhor, mas eu acho que a comissão eleitoral, na pessoa dos três, não tinha muita experiência ainda, né, com esse tipo de evento, né, com esse tipo de congresso. Eu achei que faltou um pouco mais de experiência neles. Mas todo mundo ajudou ali na hora e observando depois a documentação, você viu que não teve nenhuma falcatrua, né? O que acontece, um erro ou outro é normal. Até em eleição de comunidade a gente passa um pouco de aperto, que eu já fiz várias, né? Você passa alguns imprevistos, acontecem. Eu acho poderia ser bem melhor, Eu achei que faltou um pouco de organização, mas isso não quer dizer que houve falcatrua, entendeu? Que as pessoas estavam ali com o intuito de driblar, de mudar. Então, assim, de fazer coisas embaixo do pano, não achei isso, não. Mas eu vou te falar uma coisa que eu deixei até de falar aqui. Essa semana que passou, eu tentei fazer alguns entendimentos com a Chapa 2, entendeu? A Chapa 2. Inclusive, uma das minhas propostas para o Jean foi que eu abriria mão de vice-presidência, porque eu acho que nós estamos aqui pelo bem das comunidades. Eu acho que é muito melhor a gente se unir do que ficar brigando, né? Eu penso assim, eu acho que só quem impede com isso tudo é a população, as comunidades, né? E eu não tenho dificuldade nenhuma, eu não tenho essa coisa de querer ser, não tenho isso não, eu estou desprendida disso. E eu fiz um acordo com ele, que poderia juntar as duas chapas, ficaria, né, seu Edmar, ele ficaria com o vice, eu poderia ser qualquer coisa na chapa, para a gente juntar as nossas forças, mas não foi aceito por ele. Então, assim, talvez a ganância de poder, a vontade de ter aquele poder seja mais forte do que a necessidade de ajudar as comunidades. Então, porque eu acho que seria muito melhor para a comunidade se a gente juntasse esforço do que ficar dividindo, entendeu? O que eu penso. Mas, em relação ao Congresso, voltando à pergunta que você me fez, eu acho que poderia ter sido melhor. Mas a desorganização não quer dizer que houve falcatrua, né, que teve alguma coisa debaixo dos panos, nada debaixo de uma manga. Foi falta de experiência mesmo da Comissão Eleitoral, até porque eu acho que eles nunca tinham participado de um evento daquele tamanho. Web espectadores, nós vamos para um breve comercial e voltamos já já. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% de tudo que leem, 30% de tudo que ouvem e 70% de tudo que assistem? Não perca mais tempo, anuncie conosco. Sua empresa em evidência no mundo. TV Serra, 027 3065 5538, 997 45 70 31, tvserra.com. Estamos de volta, web espectadores, e nós estamos resgatando um pouco do acontecido no dia 16 de abril no Congresso da FAMES. Inclusive, Mara, durante a contagem dos votos, ocorreu que houve uma cédula a mais e um crachá a menos. No seu entender, o que pode ter acontecido dessa cédula a mais e desse crachá a menos? Na hora da votação, nós mostrávamos a identidade, pegávamos a cédula. A hora que entrava no local de votar e depositar essa cédula, a gente tirava o crachá e deixava. O que pode ter acontecido, que com certeza foi o que aconteceu, alguém, por um minuto de descuido, entrou com o crachá e não deixou o crachá na caixa. A pessoa entrou com o crachá e saiu com o crachá. Tanto que teve um caso depois de uma senhora, a dona Ruth, né, que aconteceu a mesma coisa com ela. A pessoa que estava no portão, na entrada, não pediu o crachá a ela. Ela entrou, votou e saiu com o crachá. Depois, ela chegou perto do Stefano,
e falou, olha aqui, Stefano, eu esqueci de entregar o crachá na entrada da votação. Ela é a prova viva de que isso pode acontecer com outra pessoa. E Dona Ruth entregou o crachá para o Stefano depois que ela tinha votado. Então, se isso aconteceu com o Stefano e a Dona Ruth, aconteceu com outra pessoa também. Só que a pessoa não voltou para devolver o crachá, levou o crachá com ela. Mas, com certeza, a pessoa entrou para votar, quem estava no portão não pediu o crachá. 2 pessoas votaram com o crachá e saíram com o crachá. Uma entregou para o Stefano depois, foi Dona Ruth. E a outra não entregou a ninguém. Doutor Alexandre, essa situação, ela pode cancelar essa eleição? Ela pode ser vista como uma forma de cancelamento? Ela pode dar algum problema? Então, indo pelo lado jurídico, né, não problema nenhum, porque o que aconteceu? O que aconteceu foi que tiveram 396 votos, ou seja, cédulas, certo? Devidamente assinado o seu verso pelos representantes da comissão eleitoral. Contudo, foi encontrado 395 crachás. Agora eu vou explicar como é que funciona isso aí. A situação da contagem do crachá é mera liberalidade de contraprova. Não é algo que está previsto no regimento ou no estatuto como sendo um fator determinante, né, que possa causar um vício no processo eleitoral a ponto de ser declarado novas eleições por conta disso. Não tem previsão como contraprova o crachá, não tem previsão no regimento, não tem previsão no estatuto, não tem previsão em lugar nenhum. O que foi feito? Foi feito isso lá no momento, por quê? Para justamente ter essa contraprova. Mas o que aconteceu? Foi isso mesmo que a Mara falou, né? O que provavelmente pode ter sido, que alguém levou o crachá. Agora, o crachá é mera liberalidade, não é formalidade ali que pode ser tido como um vício para causar anulação ou anulabilidade do ato processual. Então, o que acontece? As pessoas estão se apegando a certas coisas justamente para isso, para poder causar, né, e extrair, né, um novo pleito. Por que isso? Porque todos nós sabemos, né, como é que funciona hoje o sistema de comissionados dentro da prefeitura e sabemos que muitos desses hoje estão aí atuando em seus bairros, em suas comunidades, né, defendendo os direitos, né, da sua comunidade. E algumas dessas pessoas, hoje elas se encontram, sim, né, dentro desses trabalhos da prefeitura, até mesmo por conta da qualidade dos serviços que fizeram dentro das suas comunidades, né? Então essas pessoas se encontram hoje e fazem parte. Então o que acontece? Foi até cogitado, né, a situação do voto aberto, de quererem agora o voto aberto. Olha só, aí eu fico analisando por qual interesse, né, agora no segundo pleito, a Chapa 2 tem interesse no voto aberto. Ao meu entender, porque eles querem saber quem foi que não votou neles para poder depois cortar. Então, gente, vamos pensar esse tipo de governo que vocês querem, esse tipo de forma de política que vocês estão querendo para a Serra. Vamos analisar, vamos ver, não vamos vender a alma, entendeu? Não vamos vender o futuro da sua geração. Não vamos fazer isso, não. Vamos legalizar, vamos moralizar. Não vamos permitir esse tipo de conduta, entendeu? Não vamos permitir, porque até mesmo a mudança da data do dia 8 para o dia 15, ao meu ver, quem está conduzindo é a Chapa 2. Isso, assim, para mim, está notório, né? Agora, nós estaremos encaminhando, sim, tá, uma denúncia formal para o Ministério Público, aonde estará sendo indiciado e investigado o senhor Josias, o senhor Hélio e o senhor Jean, né, o presidente da Chapa 2, porque os indícios que estão nos demonstrando sobre a forma de condução desse pleito eleitoral da FAMES, né, está forte, aonde demonstra que nós estamos tendo uma imparcialidade sobre o pleito. Mara, o que a gente pode observar também no Congresso, né, que o pessoal usou os panfletos, né, usou ali a divulgação, foram feitos materiais, e o custo, muita gente comentou lá dentro, eu ouvi muitos comentários, que a TV Serra estava lá fazendo a cobertura, de que aquele material foi caro, né? Algumas chapas exploraram um pouco a mais, teve um material um pouco mais caro. Você, né? Como que você viu isso? Você achou que o investimento foi alto? Todo mundo investiu, porque precisava de investir, precisava de divulgar, né, essa nova executiva da FAMES, essa eleição, esse congresso? Olha só, no dia que nós fizemos a abertura do colegiado, fizemos o colegiado para poder tratar desse congresso, nós colocamos algumas coisas que nós cortamos algumas coisas, porque a gente sabia que tinha umas chapas que tem
muito recurso, outros não tem nenhum. Então, nós cortamos camisas, cortamos várias coisas. Deixamos só o jornalzinho e alguma coisa mais básica. Tiramos camisa fora, tudo isso. Senão o disparate seria maior ainda. Tinha jornal ali, caríssima, confecção muito cara, muito cara. Você via que era um material assim muito caro. Eu acho que o material mais simples que teve ali foi o meu. Foi muito simples, a gente fez. Inclusive, nós pegamos no dia anterior à noite, anterior ao congresso, era só um pouco para divulgar mesmo as nossas propostas, né? Porque eu creio que são muito boas nossas propostas. Mas foi o material mais simples que teve, foi o meu. Eu reconheço isso. A gente não tinha recurso para gastar, né? Não fizemos bottom, a gente não tinha o recurso para isso. E se tivesse aberto camisa, você ia ver o show que ia ser ali de alguma chapa. Tinha chapa ali que estava com muito dinheiro, né? E a nossa foi um material bem simples, mas eu achei o material muito caro, que eles fizeram, muito caro mesmo. É até uma coisa que você não dá para entender muito, né? O movimento popular, investir tanto numa coisa... Aí você poderia até me perguntar, mas a FAMES compensa? Compensa por causa das comunidades, mas a forma como estão lidando com esse compensa é uma coisa mais eleitoral, né? Vira mais um cabide eleitoreiro, alguma coisa assim. Mas realmente, voltando à pergunta que você me fez, eu achei assim muito disparate, um material ali muito caro, muito caro. Mara, também, voltando lá no Congresso do dia 16, assim, a imprensa ela foi proibida de participar ali na hora da contagem dos votos. Né? Não houve, para mim, não houve transparência. Parece que vocês só teve da sua chapa 3 o presidente que pôde entrar para acompanhar, né? Da chapa 2 o presidente e da chapa 1 a pessoa que era candidata à presidência. Como você viu isso? Isso afetou, de alguma forma, a falta da imprensa estar lá para estar filmando, para estar mostrando? Afetou, de alguma forma? Faltou transparência? Eu achei. O que aconteceu? A hora que começou a apuração dos votos, eu tinha ido ao carro lá fora e voltei. Quando eu voltei, eu quis entrar. Não, você não pode entrar. Só os cabeças já falei, mas gente, isso nunca aconteceu. Em todas as eleições da federação, de comunidade, né? Pode entrar o presidente, o vice e acho que um fiscal. Né? Lá dentro, acho que ficaram. Eles preferiram colocar os fiscais lá dentro, mas eu não pude entrar como vice-presidente. Eu achei assim uma coisa muito estranha. Eu achei assim que foi uma forma de autoridade, entendeu? Achei que vocês deveriam ter entrado, sim. Não tinha que ter feito num espaço, nem que fosse rodeado de cadeira, mas num espaço maior. Entendeu? E que as pessoas pudessem ter mais livre acesso, não livre acesso, mas eu pudesse ter entrado, vocês pudessem ter entrado. Eu achei que faltou isso sim, faltou um pouco de transparência na apuração, até pelo local que eles escolheram. O local era um cubículo. Parecia uma gradezinha, né, Mara? Sim, tinha uma grade que depois, na hora da apuração, quase jogaram a grade abaixo, né? Todo mundo segurando naquela grade. Eu achei que faltou um pouco de transparência, sim. E um pouco mais democrático. Um pouco mais democrático também aquele momento ali da apuração, entendeu? Doutor Alexandre, juridicamente falando, faltou transparência? Então, olhando pelo ponto de vista jurídico, né, acredito que poderia ter sido melhor a transparência. Né, porque não permitiram a imprensa, eu estava lá no dia, né, cheguei até a comentar com uma pessoa que a imprensa deveria estar lá presente, porque aquilo é uma coisa que tem que ser regido por um princípio constitucional, que é o princípio da publicidade, entendeu? Então, acho sim, né, que eles pecaram, né, em limitar o espaço de acesso da imprensa naquele local. Mara, e quem pediu nova eleição? Quem foi que solicitou a nova eleição? Foi a chapa 2, né? A chapa 2 pediu novas eleições porque eles não concordavam com o critério de desempate, poderia ser o critério adotado, né, por tanta gente, por tantos momentos, seria o critério de idade, eles não aceitavam isso. E então o pessoal da chapa 2 pediu que tivesse um segundo turno, só que segundo turno não é previsto em lugar nenhum, né? E de acordo com a ata, que você já viu a ata também, ficou novas eleições. A chapa 2, que hoje é apoiada pelos partidos de base do prefeito Aldifas, né? Que os prefeitos Aldifas que apoiam. Então, todas as comunidades hoje ligadas ao prefeito Aldifas apoiam a chapa 2, isso aí todo mundo percebe. Eu não estou falando nenhuma mentira, e eles também não fazem questão de esconder isso, né? Então, são os partidos da base do prefeito Aldifas que apoiam a chapa 2. E foi essa chapa que está pedindo a recontagem, porque não aceita que o critério de desempate é o critério da idade, que é universalmente usado.
Como o doutor Alexandre já havia falado para nós, né, doutor Alexandre? Juridicamente falando, é correto ir pela idade de quem tem mais idade? Sim, correto. Isso aí já é algo que já vem sendo utilizado em vários segmentos, tanto em segmentos de concurso público, como em pleitos eleitorais, em esferas municipais, estaduais e até mesmo, né, em outras espécies de concursos, né, que se exista. Por quê? Porque nós temos o Estatuto do Idoso. Ele contempla, sim, o idoso. E nós temos que respeitar isso, porque todo mundo, né, aquele que não morrer, vai ser um dia um idoso. Entendeu? Então nós temos que brigar por esse direito, porque lá na frente, né, você pode precisar dele. Agora, contudo, o que eu vejo com esse pedido específico da Chapa 2, né, solicitando novas eleições? Se caso realmente vier a acontecer novas eleições, vai ter que fazer eleições do pleito todo. Ou seja, todos os coordenadores de área, né, terão que também passar pelo pleito eleitoral novamente. Tá? Então, assim, ao contrário do que está sendo falado por aí, que é só em cima, né, da Chapa 2 e 3, que não vai buscar mais, pelo rito processual, tá? Se for para poder fazer uma eleição, vai ser eleições novas. Então, se for eleições novas, vai ter que ser eleições, inclusive, os coordenadores de áreas também. Então, assim, vamos ficar atentos. O que a Chapa 3 está querendo é legalizar a situação, entendeu? Moralizar, né? E nós estamos buscando o pleito judicial justamente para isso, para evitar que se ocorra novas eleições. Novas eleições essa que, se ocorrer, vai mudar toda uma estrutura, né? Vai mudar toda a estrutura dos coordenadores de área e por aí mais, e outras coisas que estão por vir. Então, assim, essa real necessidade que eles estão querendo de uma nova eleição, isso não é previsto. Não tem como você pegar uma analogia, não tem como você se fundamentar sobre o querer deles. Então, o que está acontecendo? O querer deles está sendo impositivo e imperativo. Eles, não sei como que eles estão conseguindo, mas de alguma forma estão, porque os indícios, né, e as coisas que estão sendo apresentadas demonstram claramente esse tipo de situação. Então, assim, como e o que eles estão fazendo, eu não sei. Eu sei que alguma coisa está sendo feita, aonde a Chapa 2 que está sendo, né, as pernas da comissão eleitoral na figura de Josias e o Wellington, o que é inadmissível, né, num processo onde tem que ter uma publicidade, tem que ter uma lesura processual, né, onde nós possamos, de fato, conseguir a verdadeira democracia, a democracia justa, né, de todos e para todos e com todos. Isso. Bem lembrado de doutor Alexandre, Mara, sobre a questão de mexer com os coordenadores de área, porque no dia do Congresso também já foi escolhido ali os coordenadores de área. Isso vai afetar diretamente quem participou da eleição, que ganhou, que está todo feliz, que vai coordenar tal área, área A, Serra B, né? As praias, Praia 1, Praia 2. Vai afetar? Totalmente. Novas eleições são novas eleições para todo mundo. Para presidente, para vice, para diretoria executiva, para os coordenadores de área, para os secretários de área. Nova eleição para todo mundo, né? Então, eu acho que os coordenadores de área também têm que se envolver nesse movimento, tem que saber o que está acontecendo, tem que interagir com a gente, porque se tiver novas eleições para vocês também, não é para todo mundo. E isso só é interessante mesmo para a Chapa 2, né? Para o Jean. Ele é interessante porque ele não admite perder. Ele tem que ganhar, ele tem que sair disparada na frente, ele não admite perder. Aliás, para ele empatar comigo, uma mera professora, já foi a perda para ele, né? Quero deixar bem claro que juntou a Prefeitura da Serra, a Câmara da Serra contra mim, professorinha, tá? Já perderam para mim. Só de empatar comigo já é uma perda. Então, mesmo que o dia ele ganhe, ele já perdeu. Você lembrou de um fato interessante que eu entrevistei lá no dia, o Anacleto. E uma das coisas na fala dele é que ele diz o seguinte, que ele votaria na Chapa 3 porque a Chapa 3 era encabeçada por um senhor aposentado que não precisava de cargo comissionado, ganhava-se muito bem, né? O senhor Edmar, que é o presidente da Chapa 3, que encabeça a chapa. E você, que é vice dele, que é diretora em uma escola municipal, sim, certo? Que também tem um salário bom. Então, vocês não precisam de cargo comissionado. Foi essa a fala do Anacleto. Você tem essa visão também, Mara, como o Anacleto teve? Eu sempre falo o seguinte, que eu estou no movimento popular porque eu gosto do movimento popular. Eu não tenho cargo comissionado de ninguém, nunca tive. Eu deixo sempre muito claro isso aí.
E seu Edmar é aposentado, né? Seu Edmar tem o salário dele, a vida financeira dele, independente disso. Tanto que o seu Edmar não tem cargo comissionado. E eu também não tenho. Eu acho isso fundamental. Eu acho essa liberdade, essa falta de ligação direta com a prefeitura, de depender de salário da prefeitura, eu acho fundamental. Esse momento é fundamental para dar credibilidade às pessoas. Eu até acho que as pessoas estão se candidatando à presidência da federação, deveriam provar renda, entendeu? Deveriam provar de onde tiram o recurso, de que vivem, como andam. Acho que seria fundamental, porque hoje a população está pedindo isso, essa transparência da pessoa que vai para a cabeça da federação. Então, o seu Edmar, ele é aposentado, eu nunca vivi de cargo comissionado, tenho meu emprego, meu salário, minha vida. Eu estou no movimento popular, como diz a minha mãe. Você está no seu sangue, está no meu sangue, eu gosto mesmo, mas eu nunca tive cargo comissionado. E eu acho, volto a repetir, a pessoa que vai presidente da federação, ela tinha que provar renda, provar de onde ela tira o sustento dela. Doutora Alexandre, o senhor concorda com a fala de Mara? Porque a chapa 3, segundo, né, um entrevistado falou, não precisa de cargo comissionado. Olha só, eu concordo sim. Eu concordo que as pessoas que são presidentes, são pessoas que estão ali, né, elas têm que ser independentes. São pessoas que têm que decidir. Elas não podem ficar na mão de terceiros por conta de cargo comissionado, né? E, inclusive, a chapa 3, ela tem uma proposta de mudar o estatuto, né, da FAMES, porque tem muitas lacunas, assim como essa que está acontecendo agora, tem várias outras. Então, uma delas é justamente isso, né, que nós estamos comentando aqui agora, né? A pessoa, quando for se candidatar nos próximos pleitos, né, eles vão ter que comprovar, assim, a sua renda, né, a origem, assim como é feito hoje aí numa candidatura aí a vereador, ou até mesmo quando você entra também, né, num pleito de um cargo público, que você tem que declarar também os seus bens, certo? Então, nós vamos modificar, nós vamos moralizar, vamos alterar o estatuto, tá? Vamos colocar conforme os ditames legais, de fato, a fim de quê? A fim de prevenir esse tipo de pessoas que são vinculadas, né, a terceiros e aonde estão ali como se fosse de fato uma representação popular do movimento, mas que são patrocinadas, né, escusamente aí de uma forma ilícita, né, por terceiros e políticos aí que estão detentores do poder. Então, esse tipo de coisa, nós vamos criar mecanismos, né, para poder blindar a Associação da FAMES desse tipo de pessoas, desse tipo de prática de política. Isso. Então, não se sabe se vai ter nova eleição, se a chapa 3 vai tomar posse. Não. E aí, o que você espera de tudo isso, Mara? Olha, hoje a gente só sabe que a gente vai entrar em juízo, né? Pedindo para que se cumpra a lei. Nós vamos pedir para que se cumpra a lei no resultado. E a lei é clara que um dos critérios de desempate universalmente usado é o critério da idade. Mesmo que a outra chapa não admita, mas é o critério da idade. E eu acho que a gente vai conseguir isso na justiça. E o pior que pode acontecer hoje é esse processo se estender por um tempo, e só quem é prejudicado é a associação de moradores. A associação de moradores são os associados, são as comunidades. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que realmente isso se resolva o mais rápido possível, porque todos os entendimentos que eu poderia tentar, eu já tentei com a outra chapa, não tive êxito. Essa semana que passou mesmo tentei mais uma vez, não tive êxito. Nem todo mundo tem esse desprendimento de poder, nem todo mundo, né, abre mão de um cargo, e eu fiz isso, eu me propus a fazer isso em prol de um entendimento maior, porque eu acho que se beneficiaria todas as comunidades. O nosso objetivo aqui não é a gente, são as comunidades. Mas como não teve esse, vamos para a justiça, né, e vamos esperar rápido que isso resolva e que prevaleça o melhor. Doutora Alexandre, então a Mara, né, já fez tudo o que ela podia fazer, entrou em acordo com o acompanhado do senhor, né? E agora vocês vão para a justiça. E aí, quanto tempo para que se decida essa situação? Olha, indo numa concepção jurídica, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos uma justiça que não é uma justiça célere, né? Não é uma justiça rápida, né? Aquela justiça que tenha a sua efetividade ali de pronto. Mas eu acredito na nossa justiça brasileira, né? Acredito que estamos evoluindo, que estamos crescendo,
né, em cima desse pensamento, porque cada vez mais estão vindo pessoas novas que estão mudando, né, essas características antigas, aquelas coisas evadas, aqueles vícios, né, que já vêm de longas datas. Então tem pessoas que estão vindo novas, que estão com sangue novo, querendo realmente uma mudança, né, para valer. Agora, contudo, o que nós temos que analisar referente se vai demorar ou se não vai demorar esse pleito, né, vai ser o judiciário que vai ter que se manifestar. Agora, assim, com relação o que nós vamos estar fazendo? Nós estaremos entrando com um pedido, né, um pedido de liminar. Certo? Esse pedido de liminar, como as eleições estavam marcadas para o dia 8 e agora marcou para o dia 15, eu acredito que o juiz ele deve e vai se manifestar antes desses prazos aí. Então, assim, na minha concepção jurídica, né, não vai ter novas eleições, tá? Não vai ter, porque já está indo essa liminar agora, meio-dia, nós já estamos dando a entrada nela, né, e já vamos despachar com o juiz, inclusive. Então nós temos prazo, porque o juiz tem que se manifestar. Então esse prazo, né, sobre a própria situação que vai determinar aí o prazo. Então nós temos uma data dia 8, outra data dia 15. O juiz vai ter que se manifestar em uma dessas datas, porque nós estamos pedindo a anulação, né, dessa eleição por conta do que foi proferido pela comissão de 2, né, do senhor Josias e do senhor Nanau, né? O web espectador está aí, informações para você. Fique ligadinho na TV Serra, acesse www.tvserra.com. Eu quero agradecer você, Mara, né, por estar aqui conosco, por falar, por esclarecer os fatos. O prazer foi nosso, né? Até porque você e Cláudio têm muita credibilidade na Serra, a gente sabe do valor que vocês dois têm. E eu espero que vocês cresçam muito, né? Porque depender de mim, vocês vão crescer muito. O que eu puder fazer, eu estou aqui, eu sei do seu valor e sei do valor do Cláudio também. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Doutor Alexandre, muito obrigada, né? Porque a parte jurídica sempre é bom uma pessoa de conhecimento para falar. Sim, eu quero agradecer aqui, né, a imprensa que está aqui, que nos deu o direito à resposta, de mostrar a realidade, né, de todos os acontecimentos de uma forma assim nítida e transparente, porque é isso que a imprensa é, né? A imprensa ela tem que ser assim, porque para uma imprensa ser valorizada e ser séria, tem que ter esse tipo de conduta, mostrar a verdade, independente de partido A ou partido B, porque isso é o que consolida, né, a própria firmeza do jornalismo, a credibilidade do jornalismo. Então, quero agradecer novamente, a imprensa está de parabéns, o Cláudio e a Lourdes estão de parabéns, né, por estar abrindo, né, esse canal para que nós possamos dar a resposta e mostrar aí a todos que estão nos ouvindo o que realmente está acontecendo, e a partir daí vocês tirem as suas conclusões. Vejam, vamos fazer o novo, né? Então, quero agradecer novamente, muito obrigado, e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos aí que estão nos escutando. Web espectadores, novidades na TV Serra. Nós estamos aí com o programa De Olho na Serra. Você, presidente de associação, você, morador, que quiser falar sobre as demandas do seu bairro, apresentar a situação que está o seu bairro, quais são os problemas, o que está acontecendo aí na sua comunidade, entre em contato conosco através do 99745-7031 ou pelo nosso e-mail pauta@tvserra.com. Programa De Olho na Serra. E o programa Voz da Comunidade fica por aqui. Lembrando você, web espectador, que o programa Voz da Comunidade, aqui você tem voz. Aqui a Serra tem voz.